Salve galera, eu sou o Michael Rizzi e como de costume a gente vai dar um rolê em mais uma quebrada daqui de Fortaleza para conhecer a história, a juventude, a luta e um pouco de tudo que tá rolando por aqui. Então se liga porque nós estamos nas áreas. Ser feliz você precisa possuir um coração inabalável. Pra ser feliz você precisa possuir um coração inabalável. Pra se tornar insuperável, e eu vou me tornar insuperável. Na década de 50, essa quebrada tinha poucas casas, tendo como proprietário da maior parte de terras o pai da grande escritora cearense Raquel de Queiroz, que inclusive também morou por aqui. Já na década de 60, ele recebe o nome de Casas Populares devido à construção de casas que aqui tiveram desse tipo. E por fim, recebe o nome atual em homenagem ao maestro conceituado e admirado em Fortaleza. Com vocês, Henrique Jorge. Meu nome é Maurílio Nobre, eu sou morador aqui do bairro do Henrique Jorge, sou filho de fundador aqui do bairro do Henrique Jorge. Nós estamos aqui hoje recebendo o pessoal da Nazária. É uma satisfação aqui na nossa entidade, a Associação Comunitária dos Moradores do bairro do Henrique Jorge. Nós podemos estar aqui passando um pouco da nossa história, um pouco do lado pitoresco do nosso bairro, né? O primeiro conjunto habitacional de Fortaleza foi o nosso bairro, que era o Núcleo Presidente Vargas, depois tornou-se Casa Popular, certo? Que foi criado justamente para acolher o pessoal do 23BC, né? Que era o 23º Batalhão de Caçadores, e, digamos assim, como uma forma de expandir a cidade, né, o crescimento da cidade, expandir cada vez mais, e foi criado esse primeiro conjunto habitacional. Tanto é que você pode notar que nosso bairro ele tem as ruas todas alinhadas, todas numa largura padrão. Isso denota que foi construído de forma programada, né? Ao longo do tempo foi se estendendo, foi criando áreas adjacentes e, com certeza, muitas ruas criaram outros formatos, mas partindo do lado original, que é a Casa Popular, que hoje é o nosso bairro Henrique Jorge. Homenagem ao maestro Henrique Jorge, que era membro da Padaria Espiritual, certo? Que era o movimento da época, o movimento cultural da época. E uma das características do nosso bairro é justamente que as ruas todas com nome de capitais. Nosso bairro vizinho aqui, o Pan-Americano, tinha nome de estados, no caso, e o nosso bairro era nome de capitais. Gostamos de destacar a importância que é a sociedade viver unida, criar ações, criar seus núcleos, no caso, como a nossa associação, porque ela representa a voz da comunidade, né? E nós passamos por muitos problemas aqui em nossa cidade, em nosso bairro, caracteristicamente. Nós tivemos situações em que tivemos que mobilizar a comunidade, né, em busca de um objetivo, seja ele do sim ou do não. No caso do sim, nós temos a luta pela construção da ponte que interliga o bairro Henrique Jorge ao Conjunto Ceará. Como não, nós temos que citar aqui a união da população para a não construção do IML na nossa área, que certamente traria uma situação bem desagradável para o nosso bairro, né? E essa luta foi mobilizada partindo dos encontros da associação com a comunidade, né? É muito importante a gente destacar que onde existe essa união da comunidade em busca das suas lutas, facilita as conquistas, né? Nós temos hoje no nosso bairro várias escolas, nós temos postos de saúde. Agora, assim, existem certos momentos do bairro, em certas épocas, que sofrem, como toda a cidade, como todo, né, as suas adaptações. Mas nós temos as escolas de primeiro e segundo grau, né, e creches. Inclusive, a nossa entidade, por muito tempo, foi uma creche, né, acolhida a creche Bem Me Quer, e daí era uma das lutas, né, justamente acolher os filhos, né, enquanto as mães iam trabalhar. Então, hoje nós temos várias escolas, temos postos de saúde e tudo mais. Os projetos que nós desenvolvemos aqui na nossa entidade, com mais de 50 crianças no projeto do futsal, no projeto de capoeira nós temos mais de 30 atletas, né, aprendendo e futuramente disputando, digamos assim, em torneios, né? Nós temos um projeto para as senhoras, que é o projeto de ritmos, né, com a dança zumba, né, que é desenvolvido aqui com mais de 30 pessoas também dentro da nossa entidade. Isso aí pra gente engrandece demais, assim, o nosso orgulho fica inflado, né? Nosso peito fica inflado por conta disso. Eu gostaria de dizer que eu me sinto muito orgulhoso de participar dessa entidade, né, a CMBHJ, Associação Comunitária dos Moradores do bairro do Henrique Jorge. Eu, como filho de fundador,
sempre lutei por isso, de ter aquele grupo que a gente pudesse se comunicar todo dia e buscar onde está a necessidade, aonde podemos fazer algo mais, sem simplesmente estar cobrando do poder público, mas que a gente possa, como membro da sociedade, fazer alguma coisa. E como é que nós podemos fazer isso? Quando se une, quando se comunica, quando troca ideias, quando mostra onde está a necessidade e onde a gente apresenta as soluções ou sugestão de soluções, né? Nesse caso, eu me sinto muito satisfeito, eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa entidade, porque a gente vê essa luta, a gente vê essa união, certo? E a gente vê as conquistas que nós estamos gradativamente conseguindo, né? Nós queremos muito mais. Por isso eu convido a todos, vocês que são moradores do bairro Henrique Jorge, vocês que são da adjacência, venham conhecer, tragam suas ideias, tragam suas críticas, digam onde nós podemos melhorar, que com isso nós vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam. E se vocês não forem da adjacência, forem de Fortaleza, ou de outro estado, ou de outra cidade, queiram vir nos conhecer, e com certeza nós temos muito a oferecer. Meu nome é Marlúcia Maria Holanda da Silva, eu moro aqui há 44 anos. Que existe nesse bairro que eu sei, Maternidade Argentina Castelo Branco, praça, igreja e outras coisas. Não existia ônibus, ou ia para João 23, ou ia para Fernando Stavra, que era a única avenida que tinha no bairro. Aí começaram a fazer os benefícios, né, que é as praças, as igrejas, casas lotéricas, lojas que não existia, né, colégios, só existia um colégio aqui 44 anos atrás. Eu amo aqui, eu moro no coração da aldeota hoje. Tem ônibus na porta, a gente tem muita coisa, é o benefício da gente, né, muita coisa. Tem padarias, tem lojas, tem o que a gente daqui da periferia precisa. Só saía daqui se fosse pro meu interior, voltar pro interior. Para outro bairro não tenho vontade, não. A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Henrique Jorge é uma organização comunitária fundada em 1982 pelos moradores do bairro Henrique Jorge, com o objetivo de organizar e centralizar forças para a geração de benefícios e melhorias para a comunidade e adjacências. Para acompanhar as ações promovidas pela Associação dos Moradores do Bairro Henrique Jorge, acesse facebook.com/acmbhj. Assuma o controle. O programa de TV Nazária do Projeto Abrace visita comunidades periféricas revelando personagens locais e suas histórias de vida. Entre em sintonia. O programa de rádio Prioridade Absoluta do Projeto Abrace debate, informa e produz reflexões sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Envolva-se. Criar pontes, proporcionar oportunidades e apoiar crianças, adolescentes e suas famílias é nossa forma de abraçar a vida. Acesse nossas mídias sociais e acompanhe o dia a dia das ações de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua. O Projeto Abrace é uma realização da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Patrocínio Petrobras, Governo Federal. E aqui no Henrique Jorge, a juventude segue na ativa fazendo o seu corre. Seja na arte, na cultura, no esporte ou nas redes sociais, a galera segue ocupando, levando informação e diversão pra geral. Então se liga que tem juventude nas áreas.
Eu me chamo Iranildo, eu sou aqui morador do bairro Henrique Jorge. Ser jovem nessa comunidade é algo muito incrível, né? Eu morei durante 25 anos, né, aqui no bairro Henrique Jorge, e a época que tinha as festas na Praça da Dom Bosco, né? Festas juninas, aqui geralmente também via muito parque de diversão. E infelizmente isso não existe mais aqui na nossa comunidade. Eu lembro que a gente ficava na rua brincando, né? Tinha brincadeira de pique-esconde, de bandeirinha, carimba, enfim, entre várias coisas que é difícil você ver nos dias de hoje. As crianças, os jovens estão mais no celular, né? Não tem mais aquele contato pessoa a pessoa. É muito difícil ver hoje pelo bairro, mas na minha época era muito constante essas brincadeiras. Eu sempre estudei no ensino médio no Mariano Martins, né? E, inclusive, a escola Mariano Martins foi a primeira escola do bairro do Henrique Jorge, né? A qual, no dia de sua inauguração, de solenidade, tinham pessoas importantes também na inauguração deste equipamento tão importante para a comunidade. Na minha época, uma pessoa que era muito conhecida, né? Era a Ádila, a professora de português. Eu acredito que a gente sempre pode melhorar, né? A gente conseguiu trazer muitas melhorias para o nosso bairro, mas a gente precisa evoluir mais. Então, eu tento inspirar dessa forma, entendeu? Que a gente deve ser diferente, que a gente não pode ser igual à maioria, entendeu? Então, é passar essa mensagem mesmo de que a gente consegue conquistar outras coisas que outros bairros conquistaram, entendeu? Que foram conquistados porque pessoas foram atrás. Há um ano atrás, começou a surgir os perfis ordinários, né? Inclusive aqui em Fortaleza, a primeira foi a Fortaleza Ordinária. Eu fui procurar se já existia o Instagram do bairro Henrique Jorge, até existia. Porém, a pessoa, ela postou um vídeo e ela não deu mais importância para aquilo. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco da história do bairro do Henrique Jorge. Comecei a postar essas coisas mesmo relacionadas à história, resgatar aquilo que as pessoas já estavam esquecidas, né? E até mesmo coisas que boa parte da comunidade não sabia sobre o bairro. Eu esperava, na verdade, só manter um contato próximo com meus amigos, né? Porque como eu saí do bairro para ir morar em Caucaia, aí eu achava que era só mesmo por questão de diversão, entendeu? Eu não imaginei que iria ter a TV HJ pra gente fazer reportagens, né? Para um posto de saúde, por exemplo, que estava há muito tempo, há mais de um ano em reforma, né? E a gente cobrou e esse posto de saúde foi entregue para a comunidade, né? E também ruas que precisavam ser asfaltadas há muitos anos mesmo, ruas com lixo. Então tudo isso eu fui buscar, entendeu? Na rede social, fui expor e a gente conseguiu trazer algumas melhorias. Eu já fiz um encontro, né, de ordinários, né? A gente fez uma gincana entre alguns bairros e é muito massa essa ideia do perfil ordinário, né? Que todos os bairros hoje de Fortaleza praticamente têm. A gente consegue mostrar um pouco da história, um pouco da cultura, as coisas boas que muitas vezes a gente não consegue ver na TV, né? Então, o diferencial de seguir esses perfis é que você vê o outro lado que a TV não mostra, entendeu? O lado do morador, do jovem, aquela diversão mesmo, as coisas boas. Eu busco cada vez mais mostrar principalmente o lado social, entendeu? De você poder dar um suporte para as pessoas que não conseguem ter um contato direto com a TV, né? Que é algo maior do que um Instagram. Enfim, é dar voz a quem não tem voz, entendeu? Então, os temas principais que entra na página, mais a parte cultural mesmo, de humor e a parte de utilidade pública, né? Também. Hoje eu não cuido da página sozinho, ela também tem um administrador, que é o Lucas Moreira, né? Também tem um repórter, que é o Acauã Souza, né? Então, se eu pudesse, eu colocaria mais pessoas nessa equipe para ter aquele contato direto mesmo e ver como é o dia a dia, entendeu? De um administrador de bairro, entendeu? Hoje, ser dono do HJ Ordinário é algo que nunca passou pela minha mente, na verdade, né? Hoje eu tenho seguidores não só do Henrique Jorge e nem do Ceará, eu tenho seguidores de outros estados, tenho seguidores de outros países, então é algo assim muito incrível. É difícil de acreditar quando eu saio para uma cidade vizinha, tem pessoas que me conhecem através da página e assim, é algo muito massa mesmo. Tenho vontade de me formar em marketing, né, para expandir esse conhecimento que eu já tenho em rede social. Começou com uma brincadeira, hoje, há um ano de página, eu vivo disso, né, desde que eu estava com 1000 seguidores eu já cobrava para fazer divulgação dos comércios do local, né, aqui do bairro, e hoje eu trabalho só com isso, eu vivo
disso. O lado bom é porque eu faço aquilo que eu gosto, entendeu? Então, galera, se você ainda não segue o HJ Ordinário, eu convido você a seguir o HJ Ordinário, certo? /HJ Ordinário. Você vai encontrar o YouTube, o Twitter, Facebook, o nosso Instagram. É muito massa, tem muita nostalgia, né? Não só em relação ao bairro, mas em relação a tudo mesmo que você já viveu na sua infância. Você vai gostar muito de seguir a nossa página. É o diferencial. É uma página que tem inspirado muitos outros perfis ordinários a fazer com que resgate aquilo que é de bom dos bairros de Fortaleza. HJ Ordinária é uma plataforma no Instagram onde a juventude do bairro Henrique Jorge vincula, socializa e divulga as ações e projetos. Para ficar por dentro da movimentação dessa galera, siga e compartilhe o Instagram @HJ Ordinário. Jocelino tem 15 anos. Ele vende doces para ajudar a família. Júlia é defensora de direitos humanos. Ela dedica sua vida à luta pelos direitos das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como Jocelino. Hoje conquistamos uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Júlia comemora as vitórias de Jocelino. Seu primeiro dia de aula no ensino médio, seu primeiro estágio e quando conquistou a casa própria. Ajude Júlia e Jocelino a continuarem na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Seja voluntário, envolva-se, faça uma doação. O mundo muda se você ajuda. Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Acesse www.opequenonazareno.org.br. Para doações, ligue 0800 095 2214. Patrocínio Petrobras. Governo Federal. A Constituição Federal, no artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado garantir mediante políticas públicas. Mas o que a gente observa na prática é que nem sempre essa lei é cumprida, como é o caso aqui do Henrique Jorge, que tem um posto de saúde que não funciona como deveria. E essa situação me lembra bem aquele velho ditado popular que diz que desgraça pouca é bobagem. Mas será se realmente é bobagem ou não? Afinal, a gente está falando de saúde, que é um bem básico, fundamental e extremamente necessário. Então se liga que agora vai rolar muito papo nas áreas. Então, irmão, tu já ouviu aquele ditado popular antigo que diz que desgraça pouco é bobagem? Não, Tu nunca ouviu ele? Ele fala nesse sentido, né? E que às vezes acontece alguma coisa, o pessoal, não, é besteira, isso aí é bobagem, né? Até mesmo tratando dos problemas, às vezes como pouca coisa, né? E falando em problema, a gente também tá falando nesse programa sobre a questão do posto de saúde que tem aqui no bairro, que não funciona como deveria. Tu acha que é um problema pouco, realmente é bobagem, ou tu acha que não? Tu concorda ou tu não concorda com esse ditado quando a gente pensa nesse posto de saúde? Não, como por exemplo, né, o posto de saúde ele foi inaugurado recentemente, agora no início do ano,
E acontece que lá não tem médico, não tem medicamento suficiente para a comunidade. Então não é bobagem isso. Não é bobagem. Tu não concorda que seja uma bobagem? Não. Desgraça pouca é bobagem. O senhor já ouviu esse ditado? Sim, já ouvi esse ditado, sim. Pois é, então pensando nessa funcionabilidade desse posto de saúde, ele não funcionar direito, o pessoal, algumas pessoas vão dizer que é bobagem, mas você concorda que é bobagem o posto não funcionar direito ou você discorda? Você acha que tem que funcionar direito? Sim, assim, o pensamento da gente é que funcione direito, né? Porque é uma necessidade da população, do idoso, da criança, do adolescente. Desgraça pouca é bobagem? Não, depende, assim, se você está olhando, se está vendo pelo lado sério, é claro que não, né? Né? Se for, nós temos umas características aqui do humor do nosso bairro, se a gente fosse tirar para esse lado do humor, né? Aí a gente poderia dar uma sacada com relação a isso aí, mas eu acredito que o papo seja muito sério quando se fala em desgraça pouca é bobagem, né? A gente quer saber se tu concorda com aquele ditado popular antigo que diz assim, desgraça pouca é bobagem. Tu já ouviu esse ditado? Já. E tu acha que se a gente pensar no posto, pensar que ele não funciona direito, não é uma desgraça pouca, é bobagem. Tu acha que é isso mesmo? É bobagem ou tu acha que não? Não, isso não é bobagem, isso é um absurdo, porque a gente, né, é mercê, a gente vive a mercê deles, né, a gente precisa deles, né, e a mercê dessa situação crítica que a gente está enfrentando, né, falta de médico. Não é bobagem, com certeza. Não concorda? Queremos saúde para todos. Vacina já. Então tu não concorda? Não concordo. Tá respondido então. E pra você aí de casa, desgraça pouca é bobagem? Oi, gente, meu nome é Valônia Cruz, faço um trabalho de articulação social com a juventude, com meninos em áreas de risco, um trabalho de articulação feito no dia a dia, descendo nas comunidades, conversando com elas, entendendo um pouco da realidade delas. Quando a gente sente na pele, quando uma situação chega na sua realidade, fica mais fácil de você compreender como pode ser o seu papel na sua sociedade, principalmente na sua comunidade. Para muitos, talvez seja pouco tempo, mas para mim já fazem 5 anos que a gente vem tentando lutar pela juventude, 5 anos que a gente vem tentando saber o que é o SEDEC, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. A gente começa a participar de mobilizações, a gente começa a entrar em espaços públicos para compreender que essa sociedade ela é uma sociedade que ainda ela escraviza, que ela é punitiva, que ela não é socioeducativa, que ela não tem prazer em restaurar. Então, eu aprendi um pouco com as minhas vivências, indo para esses espaços. O sistema faz com que as mães sejam politizadas porque ela quer aprender, ela quer entender sobre direitos humanos, ela quer saber em que porta bater. E aí a tia Val entra nessas famílias como? Esses meninos são pegos pela polícia, são levados aos centros e essas mães, quando chegam nesses espaços, não têm informação, não têm acolhimento. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, aprendendo um pouco mais sobre o que é o direito, sobre o que a gente tem como dever e o que a gente tem como direito. E isso tem feito toda a diferença na vida dessas mulheres aqui da comunidade. Nós precisamos que as pessoas tenham um olhar melhor para a nossa juventude, para a nossa comunidade. Nós precisamos que o governo do estado venha até nós. Nós precisamos que as pessoas da nossa própria comunidade se abracem, tenham empatia uma pela outra, que as pessoas, que a sociedade ela entenda que nesse lugar onde nós temos no Grande Janguruçu mais de 60 mil pessoas, nós temos pessoas, cidadão civil, gente do bem, que só precisa de uma oportunidade para transformar vidas, para fazer histórias. O aplicativo Serviços de Saúde Fortaleza é uma ferramenta que tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços e procedimentos da rede de atenção à saúde, como verificação e confirmação de consultas, históricos dos atendimentos e informações em tempo real sobre os atendimentos nas UPAs. Para obter o aplicativo, acesse gratuitamente as lojas virtuais, Google Play e Apple Store. Então é isso, galera.
gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça outros produtos da instituição beneficente, o Pequeno Nazareno. É só acessar o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária. Também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera. Infelizmente o programa de hoje termina por aqui, mas voltamos na semana que vem, no mesmo horário e no mesmo canal, para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade. Nosso sentimento é de gratidão para você aí de casa que chega junto e assiste o nosso programa, e o nosso grande abraço para geral aqui das áreas do Henrique Jorge. E a gente se despede com um trechinho da música Inabalável do Projota, que diz: eu ouvi o lamento da massa, mas vim anunciar um sinal. Se um dia é o dia da caça, caçadores vão ter seu final. Para ser feliz, você tem que ter o coração inabalável. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo programa Nazária. Eu ouvi o lamento da massa, mas vim anunciar um sinal. Pois se um dia é o dia da caça, caçadores vão ter seu final. Caçadores vão ter seu final, baseado na minha história real. Pra ser feliz você precisa possuir um coração inabalável. Hoje eu sei que pra ser feliz.